John Textor perdeu o controle da própria empresa que ele criou. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre a situação delicadíssima de John Textor e como isso repercute no Botafogo. O Botafogo já tem atravessado aí uma crise há muito tempo, né? Já vai fazer um ano que o Botafogo tá nessa crise. Só para contextualizar, o Botafogo teve que vender várias das suas estrelas no ano passado. E isso eu não tô incluindo Thiago Almada e Luiz Henrique, que eram vendas naturais. Mas eu tô falando sobre, por exemplo, Igor Jesus, que não queria sair, saiu. Jefferson Savarino foi vendido recentemente, né, pelo Botafogo, foi pro Fluminense. O Botafogo vendeu Gregory, o Botafogo vendeu John, goleiro. O Botafogo vendeu suas principais estrelas e tá mostrando cada vez menos força no mercado. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ajudar no nosso crescimento. A gente tem uma meta humilde de bater 200 inscritos, então se faz sentido para você, vou pedir para você se inscrever, beleza? Esse tipo de conteúdo a gente vai postar diariamente. Então bora lá. A grande notícia do dia, a grande bomba do dia que o repórter da Globo trouxe é que o John Textor ele perdeu o controle da holding dele, da Eagle Holding. O que é a Eagle Holding? Eagle Holding é a empresa que cuida dos 3 clubes do John Textor, incluindo o Botafogo, né? O Botafogo, o Lyon e o RWD Molenbeek, né? Só que antes tinha o Crystal Palace nessa Eagle, né? Nessa holding. Porém, o Textor vendeu as ações dele e não faz mais parte do plano societário do Crystal Palace. E a grande notícia que saiu é que o John Textor ele vai perder, né? Ele está em vias de perder o controle da Eagle, né, desse grande guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva tem Botafogo e os outros 2 clubes, Lyon e RWD Molenbeek. Lembrando que ele já tinha sido afastado do comando do Lyon. A Liga Francesa prometeu rebaixar o Lyon, né, no ano passado, para quem não se lembra. Ele até, inclusive, recebeu o rebaixamento temporário e as coisas só se resolveram quando o John Textor saiu do comando do clube, né? E a notícia que estoura agora, depois do John Textor demitir 2 conselheiros independentes da holding, a Eagle resolveu tomar, né, tem vários outros sócios e esses sócios resolveram tomar para si o controle da Eagle. Como isso afeta no Botafogo? Na teoria, o John Textor deveria também perder o controle total do Botafogo, né? Porém, existe uma cláusula contratual na venda do Botafogo para o Textor, que ele não poderia ser afastado, porque foi nominalmente comprado por ele. E qualquer tipo de mudança no comando só vai existir com a aceitação do clube social, né? Então, não tem como haver a troca de comando sem a aceitação do clube social. Quais os desenhos que pode acontecer no futuro? O clube social ter uma aproximação com essa Eagle Holding, né, com essa holding de clubes, a Eagle, e aí conseguir aceitação e fazer essa troca, deixando o Textor escanteado. Mas o Botafogo provavelmente não vai tomar essa ação e a gente está muito ansioso para ver o desenrolar dessas questões. Então, o grande ponto, a grande situação é a seguinte: o Botafogo está enrolado, né? O Textor, eu não acredito que ele seja trambiqueiro, mas ele está bastante enrolado pela questão financeira. Aparentemente não tem mais poder aquisitivo para se manter no Botafogo ou conseguir a recompra da Eagle ou pagar o que ele deve para a Ares. A Ares é uma das empresas sócias do Textor na Eagle, né, que inclusive está tomando a Eagle para si. Então o Textor não tem mais aquela bala na agulha que ele tinha no começo do ano para poder recomprar o Botafogo ou tomar de volta o controle da Eagle. Então o cenário do Botafogo para esse ano está caótico, né? Tá caótico. O Textor prometeu um aporte de 50 milhões de euros no Botafogo para poder ter fluxo de caixa, mas mesmo assim não vai ser suficiente. E não só não vai ser suficiente, como essa injeção financeira que ele está prometendo no Botafogo é uma forma de empréstimo com juros altíssimos, né? Tudo que se desenha aí é que o Textor é um cara extremamente responsável, né? Que dá passos maiores do que as pernas. E um time, quando vira SAF, ele vira SAF para não ter problema financeiro, ele vira SAF para não ter problema de liquidez, inclusive se fala em recuperação judicial. É inacreditável. O Botafogo já passou não passou por recuperação judicial porque não era empresa ainda, mas já passou por um processo todo pesado de renegociação de dívidas, centralizar todas as dívidas em um tipo de pagamento. O Botafogo tem feito esses pagamentos, mas a situação do Botafogo é desesperadora. Eu imagino que a torcida não esteja nada feliz com isso e inclusive tiveram protestos no sábado passado, né? A torcida botafoguense protestou em frente ao Newton Santos, mas a situação ainda é extremamente nebulosa. A gente aguarda para ver os próximos capítulos, mas fica aqui o registro da minha preocupação com o futuro do clube, né? O futuro, tudo que afete o Textor pro mal ou pro bem, reverbera no Botafogo. E ultimamente, quem é botafoguense sabe que as notícias só são negativas, só tem notícias ruins. Então esse é um resumo do que está acontecendo, é uma atualização eu já fiz um vídeo aqui falando
falando sobre o cenário atual do Botafogo, e esse é um novo capítulo, e mais um novo capítulo dramático. Vou pedir a sua opinião, o que você acha que o Botafogo deve fazer, se deve tentar se desvincular do John Textor o máximo possível, ou se você acha que continua com ele, já que ele é o cara que deu títulos pro Botafogo que possivelmente não conseguiria com o clube associativo, conseguiu Brasileiro e Libertadores em um único ano, e eu quero ouvir sua opinião, beleza? Então se inscreve e tamo junto.